Tenho uma orquídea, quero colocar na madeira. Quais as orquídeas que eu posso colocar na madeira? Qual a madeira eu posso usar para colocar minhas orquídeas? E também eu vou fazer com você na prática o passo a passo de como colocar. Vamos lá? Mão na massa, hein? As orquídeas que a gente pode colocar na madeira são todas as orquídeas epífitas. Quais são as orquídeas epífitas? São a maioria, mais de 90% das orquídeas são epífitas. O que é uma orquídea epífita? Aquelas que gostam de ficar abraçadas nas árvores. Orquídeas epífitas, não confundam, não são parasitas, não se alimenta da seiva da árvore. Ela apenas está ali para que a árvore sirva de estrutura para ela. As rupícolas, que são em menor quantidade, que ficam ali perto das rochas, das gretinhas das rochas. E nós temos também as orquídeas terrícolas. As orquídeas terrícolas nós não podemos colocar na madeira, não podemos colocar nas árvores. Então vai ficar fácil, olha para vocês verem. As orquídeas epífitas, ok na madeira, rupícolas, ok na madeira, e as terrícolas não vamos colocar na madeira, que não vai bem. Aí você vai falar: Ana, quais orquídeas então que são terrícolas para mim não colocar na madeira? Vou deixar aqui uma foto das principais, tem mais, mas das principais que a gente tem em casa, como por exemplo a sapatinho, a cimbídio. E se você quiser saber dessas, eu vou deixar na descrição abaixo do vídeo qual o melhor substrato delas, que é bem diferente das epífitas. Agora a gente já sabe quais são as orquídeas que a gente vai fazer, o que eu vou ensinar hoje aqui nos troncos mortos, porque a gente tem vídeo de orquídeas na árvore. Hoje eu vou ensinar na madeira, que é praticamente a mesma coisa. Quando eu coloco numa árvore viva, quando eu coloco num tronco morto, quando eu coloco numa garrafa de madeira, como eu coloquei essa, numa garrafa de vidro, é a mesma coisa. O que eu tenho que observar? A luz. Se eu tenho uma Phalaenopsis que é de pouca luz, a primeira coisa que eu vou observar é que eu vou colocar o tronquinho em menos luz, não vou colocar em mais luz, como eu faço nas árvores. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar abaixo de orquídea em árvore. Então, tá lá a árvore. Se eu tenho um dendróbio que gosta de mais luz, eu vou deixar no lado da árvore que bate mais luz. Uma catleia valquiriana que ama luz, tem pseudo bulbo bem gordinho, tem reserva de água ali, eu vou deixar no lugar da árvore que bate bastante luz. Catleia, olha para vocês verem essa foto. Eu tenho catleia rustificada ao sol. Então, primeira coisa é a luz. Se eu tenho uma Phalaenopsis, não adianta eu colocar num tronco que vá ficar com muita exposição à luz. Você vai regar e tá lá as folhas da Phalaenopsis murchinha, ela desidrata. Por quê? Não tem reserva, não tem pseudobulbo. Então, orquídea como Phalaenopsis, sapatinho, as micro-orquídeas, coloquem menos luz e sempre aproximados do chão. Por quê? Porque tem alta umidade do ar. As orquídeas amam alta umidade. Acima de 60%, se vocês conservarem aí a maior parte do dia, acima de 60% a umidade do ar, para as orquídeas, elas vão florescer muito mais. Então as orquídeas gostam de muita umidade do ar, não adianta ficar regando demais. Tem as regras de rega. Então, nós já vimos a parte de luz. Onde você vai posicionar aí? Depende da espécie que você tem. Agora nós vamos ver quais os troncos de madeira que você vai escolher. Esse aqui é um tronco de sabiá. Esse é um tronco de citros, laranja, limão, mexerica. Esse é de jabuticaba e esse é de café.
Se você colocar nesses aqui, vai durar pouco esses troncos com a rega. E orquídea, tem gente que deixa de uma geração para outra. São plantas, é uma família de plantas que é a maior família de plantas do mundo, família orquidácea, que dura muito. Então você tem que colocar em tronco como esse, o sabiá, por exemplo, que é o Sansão do campo, peroba rosa. Vou deixar aqui várias opções. Quando a gente vai em fazenda, essas madeiras IP, como por exemplo essa árvore que eu tenho aqui atrás, de IP amarelo, são plantas. Quando você vai plantar em árvore viva, em tronco morto, madeiras que são duradouras. Porque imagina, você planta numa árvore que vai durar pouco, né? Porque orquídea dura mais de 30, 40 anos. Um pé de laranja dura aí seus 15 anos. Daí você tem que tirar e replantar. Atrasa a floração toda vez que a gente faz o replantio. Como que a nossa orquídea vai ficar? Então sempre opte por madeiras de lei, madeiras que vão durar muito. Combinado? Se a dica te ajudou, deixa o like, sabe por quê? A gente que trabalha aqui nas redes sociais, o seu like, quando você compartilha o canal para alguém que você sabe que vai gostar deste conteúdo, isso você ajuda aqui o canal Ana Paula Lino crescer. Eu vou ficar muito feliz com você. E não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo, tá? Não fique com dúvida. Vamos lá para a prática, nada como a prática para você aprender direitinho aí como que você vai colocar no tronco de madeira. Aqui eu tenho esse tronco que eu coloco as minhas orquídeas. Eu gosto de colocar as bromélias porque elas aumentam a umidade do ar. Olha aqui, essa catleia já vai dar flor. Então aqui tem várias orquídeas, olha aqui para vocês verem. As phalaenopsis eu coloco mais próximo do chão, por causa de aumentar a umidade do ar. Da florida, essa aqui também tá florida, olha essa cor de rosa aqui. Que linda florida. Então a gente vai colocar o dendróbio aqui no lugar de mais luz, porque ele gosta de luz e aqui é um lugar que bate mais luz. Phalaenopsis está lá na parte interna porque é de menos luz. Então eu vou colocar ele aqui e nós vamos aqui amarrar. Com o que vocês podem amarrar? Nunca amarrem com arame, porque senão o arame quebra as raízes e danifica a planta. Isso aqui é um arame encapado. Vocês podem amarrar com cordão ou sisal, ou esse laque que encontra em casa de fazendeiro, ou ele vem retinho, aqui é porque tá fechado. Casa de fazendeiro ou papelaria. Se você estiver sozinho, ele é mais fácil. A gente vai colocar aqui, para facilitar, eu vou colocar um em cima aqui primeiro. Você tem que fazer de um jeito que ele fique, aqui a orquídea fica bastante firme. Ela não pode balançar. Orquídea balançando dificulta o enraizamento, elas não gostam. E vem o vento, balança a raiz, solta e quebra. Aqui, ó, nesse ponto próximo à raiz, vem outro arame encapado. Então, o que ela tem que ficar? Firme, não ficar balançando. O vento vem e não vai balançar, tirando as novas raízes que são frágeis. Ana, posso colocar musgo? Se você for colocar musgo, o que você tem que fazer? Você molha aqui o musgo no seu adubo. O meu, no caso, é o Nutriorque, que ele é adubo e enraizador. E vai colocar pouquinho aqui por baixo para facilitar o seu enraizamento. Eu não coloco, só coloco em Phalaenopsis. Por quê? Porque a minha rega aqui é toda certinha e o musgo, ele é muito fácil de dar fungos, ele funga muito. Então eu não coloco musgo. Aqui então você vai amarrar aqui atrás, né? Nós vamos amarrar bem firme. Tem que garantir que ficou bem firme. A orquídea tem que ficar firme. Depois que você amarrou ela bem firme, o que você vai fazer? Você vai regar com água pura. Regou com água pura.
Agora nós vamos adubar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o adubo, eu uso o Nutriork, que é próprio para as orquídeas. Ele, além de adubo, ele é enraizador. Você usa o adubo que você tem costume. Se ele não for enraizador, eu sugiro que você use para que o enraizamento seja mais rápido. Ana, é necessário usar enraizador? Não, não tem necessidade. Você pode usar só o seu adubo, combinado? Mas eu uso sempre aqui o Nutriork para que as raízes cresçam dessa maneira. Olha para vocês verem aqui. Quando a gente tem muita raiz assim, quanto mais raízes, mais brotação a gente vai ter da planta e mais flores. Agora a gente coloca então o adubo e a gente começa com a adubação. Como eu faço adubação todas as quintas-feiras ela vai receber a minha adubação. Se você quiser saber direitinho sobre adubação, me acompanhe lá nos stories do meu Instagram. Eu faço adubação de todas as minhas plantas no sábado e mostro passo a passo das orquídeas todas as quintas-feiras. Agora a gente vai adubar frente e verso da folha e bastante aqui nas raízes. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Olha que dica aqui, tá vendo, ó? Ela tem que ficar assim, ó, bem firme. Não pode ficar balançando. Vocês têm que ficar de olho nessa planta. Por quê? Ela não está enraizada. A água que ela vai estar consumindo nessas 2, 3 primeiras semanas é da reserva. Então a gente não pode descuidar da rega, da adubação, porque é um momento para a planta de muito estresse. Então fique de olho nas 2, 3 primeiras semanas, porque depois que começar o enraizamento, ela já vai absorver a água e nutriente que vem de fora. Combinado? Ficou aí então o que você precisa saber sobre orquídea na madeira. Se você ficou com alguma dúvida e tem mais dias que eu postei esse vídeo, me manda mensagem lá no direct do Instagram. Lá eu converso com você sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque sempre que eu postar vídeo novo, você vai ser avisado. Gratidão!